E eu quero novamente aqui continuar um pouquinho esse assunto sobre o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus disse, buscar o quê? Primeiramente, o reino de Deus e a justiça de Deus. Amém? E então, essas coisas seriam acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Você buscou o reino de Deus essa semana? Tirou um tempo para buscar, para adorar? Amém? Aleluia. Então, eu quero, começando aqui com uma pergunta, amém? Eu creio que você já se perguntou também, né? De que adianta ser justo, ou qual o benefício de tentar viver corretamente e fazer o que é certo, né? Você já perguntou isso alguma vez? Já se perguntou? De que adianta ser justo? Ou qual o benefício de tentar viver corretamente e fazer o que é certo? Né? Afinal de contas, parece que as pessoas que vivem apenas para si mesmas se relacionam melhor com todas as demais, né? E elas mentem, né? Enganam, realizam negócios desonestos e inescrupulosos e aparentemente sempre prosperam. Você perguntou isso? Você já perguntou? Uma vez chegou para meu irmão e falou: pastor, por que a gente que é servo de Deus, a gente é dizimista, é ofertante, a gente é temente a Deus, sabe? A gente trabalha, né? Para honrar os compromissos, pagar tudo certinho, mas ainda fica naquele negócio ajustado, assim, apertadinho. E ao passo que a gente vê que o ímpio prospera. O ímpio prospera. Você já perguntou isso ou não? Né? Primeiro eu quero dizer uma coisa para você, que o diabo também dá riqueza, amém? O diabo também enriquece as pessoas, depois ele cobra caro, mas ele também enriquece. O que ele ofereceu para Jesus? Se prostrados, me adorar, todo esse reino, toda a glória desse reino, eu te dou, amém? Então o reino, né, tem um reino, o reino do céu, o reino da terra, né? E o inimigo também dá as coisas. Depois ele passa a mão e daí o final do camarada, né? Aí é outra história. Amém? Uma história que a gente tem visto muito aí, né, nos dias né, de hoje e, né, sempre. Então, enquanto isso, né, você que trabalha duro, né, para honrar com seus compromissos, é a coisa ajustada, né, bem apertadinha, né? E aí então você se pergunta se a justiça é tão importante, então por que os ímpios prosperam? Né? Você ser justo, você trabalhar certinho, honestamente, né? Vale a pena, sendo que o ímpio prospera, e você trabalhando honestamente ali, sendo justo, né? E fazendo as coisas certas, as coisas caminham, né? Ajustadas, apertadas. Não dá uma revolta dentro da gente? Né? Não é verdade? Não dá uma revolta assim, mas Senhor, por que isso? Né? Por quê? Por que o ímpio? Né? Eu quero levar você a refletir, né, a respeito do reino do céu nesta noite, amém? Porque esta mesma pergunta, né, é bastante antiga. E eu quero que você abra aí no Salmo 73, porque o salmista judeu chamado Asaf, ele fez o mesmo questionamento com Deus. Ele questionou também o Senhor, amém? E quando ele percebeu os homens malignos obtendo sucesso, então ele teve dúvidas se realmente
valia a pena viver corretamente, né? Porque ele via o ímpio, aquele que vivia no pecado, na impiedade, enganando, mentindo, sabe? Os filhos dele, tudo gordinho, tudo com saúde aparentemente, né? Não tinha problema. Vamos ver aqui, 73, versículo 2. Ele começa assim, no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram ou resvalaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha aí, né? Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve como colar, e ele se veste de violência. Do meu íntimo brota maldade, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em suas arrogâncias, ameaçam com opressão, com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Certamente me foi inútil, olha aqui, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teriam traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, né? Ele tentou entender essas coisas e não entrava no espírito dele, não entrava na mente, no entendimento dele. Ele sendo um servo de Deus, temente a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, sendo justo a Deus, ofertando, sabe, e se entregando a Deus e vivendo essa vida, sendo que o ímpio, ele descreve aqui o ímpio, né, vivendo um vidão, os melhores carros, iates, viagens, né? E isso então, ele achou, cara, isso é difícil para mim, não estou entendendo isso, eu sirvo um Deus que é o dono do ouro e da prata, e sendo que o ímpio é o que está prosperando, e ele fala então, os meus pés quase se resvalaram, quase, ainda bem, né? Os meus pés quase se resvalaram, né? Então, Asaf, ele ficou tão transtornado por causa disso, que quase largou a fé. Vou deixar esse Deus aí, né? Porque não está valendo a pena ser justo, né? Mas quando ele percebeu os homens malignos obtendo sucesso, então ele teve dúvida se realmente valia a pena viver corretamente, né? Ele teve essa dúvida. Mas aí, no versículo 16 e 20, 16 a 20, continua aí, vamos lá, do 16 ao 20. Estão abertos aí? Aí ele diz o quê? Até que entrei no santuário de Deus. E então
compreendi o destino dos ímpios. Olha aí. Querido, enquanto ele não teve uma revelação de Deus a respeito do ímpio, sabe, ele estava desapontado, ele estava arruinado, não entendendo nada, sabe? Mas até que ele entra no santuário de Deus, e Deus então dá uma revelação a respeito do ímpio. Depois você continua lendo aí, se você desejar, amém? Então, qual é a revelação que ele teve? Que os ímpios, que aos nossos olhos parecem pessoas estáveis, bem-sucedidas, amém? Saudáveis, ricas e livres de problemas, na verdade, estão seguindo em direção à destruição. Foi isso, Deus mostrou, Deus abriu os olhos dele, amém? Deus abriu os olhos dele, por isso que você não deve ter inveja do ímpio, amém? Se o ímpio está prosperando e você não, amém? O importante é saber o teu final, o importante é saber o que está sendo reservado para você, amém? Aleluia, nós vamos caminhar um pouquinho mais, amém? Mas tem alguns cristãos, querido, tem alguns cristãos, sabe, que ele não suporta ver o ímpio prosperando, nem que se for injustamente, ele se contamina, né? Ele se contamina também. Nós temos vários exemplos aí de bispo, pastores, né? E cristãos que entraram na política, né? Que hoje estão tudo na ficha limpa. Presidente de grande ministério, na ficha suja. Estão todos na ficha suja. Tem bispo que nunca mais voltou ao bispado, ao pastoreio, porque ficou tão sujo, né? Porque viu o ímpio prosperando. É muito dinheiro, irmão. Sabe, você luta aí para ganhar 5 mil conto, 6 mil por mês, 8 mil, né? Tem uns que ganham mais, empresário ganha mais, né? Coisa assim, né? Mas lá eles puxavam com o rodo, o negócio era rodo mesmo, era muito. Não é de indignar mesmo, não é verdade? E põe no bolso do paletó aqui, põe na cueca e põe para todo lado. Cara, é muito dinheiro, sabe? Caramba, e não tem justiça, e todo mundo ganha e vai comprando fazenda, e comprando mansão, e comprando casa, né? E aí o cristão está ali naquele meio e fala, caramba, meu, o negócio aqui está fácil, eu vou também. Aí depois ainda ora para agradecer a Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa grana que eu estou guardando aqui, sabe? Tem a cara de pau, verdade, tem a cara de pau de agradecer a Deus pela corrupção. Mas Asaf, sabe, ele quase resvalou seu pé, ele quase se desviou da fé, sabe, ele quase abandonou o seu Deus, quando ele viu só o ímpio prosperando, nédio, gordo, saudável, seus filhos abençoados, cara, ele falou, não, tem um negócio aí que não, amém? Então, que nós estamos vivendo tempos agora, amém? Onde a nossa fé precisa ser ativada. Aleluia. Amém? Um tempo novo, uma estação nova na nossa vida, que a gente venha entender, sabe, o reino de Deus e o reino desse mundo. Amém? E nós vamos então caminhar mais um pouquinho, né? E o salmista aqui no Salmo 1, versículo, no versículo 4, né? Ele diz assim, os injustos são como a moinha que o vento espalha. Os injustos são como a moinha que o vento espalha. Então a situação
completamente diferente para o justo. O mesmo Salmo afirma que uma pessoa justa tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Deixa eu dizer uma coisa, tem uma prosperidade para os filhos de Deus, amém? Lógico, e eu creio nisso, amém? E eu prego isso. Eu não sou pregador, da teoria, da teologia da prosperidade, amém? Que tantas pessoas combatem, né? A teologia da prosperidade. Não, eu sou da prosperidade bíblica. Eu creio num Deus que prospera, amém? O Salmo está dizendo aqui que o ímpio é como palha, que o vento sopra, amém? Mas o justo é como o quê? Uma árvore plantada junto a um ribeiro, que suas folhas não murcham, não caem, na estação própria dá o seu fruto. Mas está falando do justo, sabe? Às vezes você quer prosperar em Deus praticando injustiça, você quer prosperar em Deus, sabe? Vivendo uma vida toda atrapalhada. Não, nós estamos num reino diferente do reino do mundo, e Deus tem mais para te dar do que o mundo tem, mas nós temos que obedecer o reino de Deus, o Rei Jesus, aleluia, amém? Se Ele está dizendo isso, eu creio, amém? Então, esse salmo conclui com um contraste bastante marcante, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Meu Deus, se o Senhor conhece o caminho do justo, né? Por que o justo não está prosperando, né? Mas ele diz, o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O caminho dos ímpios perecerá. Então, meu irmão, minha irmã, continue no caminho do justo. Deus está te vendo. Deus está te olhando, Deus está cuidando de você, amém? De repente a janela vai se abrir sobre a tua vida, a porta, a janela vai se abrir, o céu vai se abrir, o favor de Deus virá sobre a tua vida. Passe pela prova, prova para Ele que você é justo, prova para Ele que você é fiel, prova para Ele, o céu vai se abrir sobre a tua vida, aleluia, amém? Então o que você prefere, ser uma palha soprada pelo vento, ou você quer ser uma árvore com saúde na beira do rio, recebendo o frescor das águas, firme, forte, dando fruto na estação própria? Sabe, você não deve olhar para a vida do ímpio, mas você precisa olhar para a palavra de Deus, amém? Olhar para a palavra de Deus, olhar para esse Deus grande que quer abençoar você e abrir o teu coração e mudar teu pensamento, mudar a sua maneira de pensar, porque Deus está pronto para te abençoar, aleluia, glória a Deus. Eu creio, e eu creio, e eu creio, porque eu creio, amém? Glória a Deus. Agora vamos ali para Malaquias 3, Malaquias 3:13. Malaquias 3:13. Você pensa que é só você que reclama? Teve gente que reclamou aqui na Bíblia. Até Deus reclamou. Até Deus reclamou do seu povo. Abriram aí? Abre aí, você trouxe a Bíblia? Abre aí. Você tem no celular? Pode abrir o celular. Olha o que diz aí. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Olha aí. O Senhor está dizendo, né?
Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim, perguntam: o que temos falado contra ti? Ó o 14. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. Eles são uma mente bem pequenininha, né? Mas era o pensamento deles. Eles achavam que os arrogantes, os ímpios, sabe, os injustos, os infiéis, eles achavam que ia escapar de Deus, né? Aqueles que são infiéis, eles achavam que ia escapar de Deus. E eles falavam isso contra Deus. É inútil servir a Deus. Sabe, isso então afrontou a Deus, entristeceu o Senhor, sabe? Entristeceu o Senhor, né? É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperam, que praticam o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor, sempre tem os que temem o Senhor, aleluia. Depois, aqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Amém? Deus ouve a tua voz. Amém? Deus sabe o dia que você está injuriado lá, sabe, servir a Deus, sabe, ser fiel e ser justo e, sabe, ter temente a Deus, né? Deus ouviu todo o teu papo lá, a tua revolta lá, né? Mas Deus também ouviu você que é fiel a Deus. Deus ouviu também você que é justo, né? Deus ouviu você também, amém? E Ele ouve o nosso pensamento, Ele sabe e conhece os nossos pensamentos, amém? Aleluia. Então o Senhor está dizendo, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Que coisa tremenda. O meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Amém? O Senhor está dizendo, eu terei compaixão. Eu terei compaixão. Essa compaixão pode ser aqui, amém? Enquanto nós estamos aqui, ou pode ser no dia que você estiver passando assim, ó, no vale da sombra da morte, onde está o anjo da morte de um lado e o anjo de Deus do outro, para saber onde os que são selados, né? E ali então, Deus terá misericórdia, Deus terá compaixão. E mesmo aqui nessa terra, Deus tem compaixão. Aleluia. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, fica tranquilo, irmão, que um dia você vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e dos injustos, daqueles que não servem a Deus. Então não tenha inveja dos arrogantes, não tenha inveja dos que
prosperam. Amém? Não tenha inveja. Deus sabe onde está cada real que foi extraviado, que deixou de ajudar o necessitado, o doente. Deus sabe aonde está a mala né, guardada. Deus sabe. Amém? E Ele vai trazer justiça. Aleluia. Pensa que o ímpio vai escapar? A Bíblia diz que ele não vai escapar, a não ser que ele se converta ao Senhor, a não ser que ele se arrependa verdadeiramente, se converta ao Senhor, né? E se puder fazer como Zaqueu fez, ainda devolve a metade para os pobres, né? Em contribuição. Aleluia. Glória a Deus. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, né? As pessoas podem viverem do jeito que elas quiserem viverem, desobedecendo ao Senhor, porém vai chegar um dia que todos nós, cada um de nós, cada cidade, cada nação vai estar diante do Senhor. Amém? Línguas, povos, tribos, nações, não vai ter, todos vão estar ali diante do Senhor. Então, naquele dia nós vamos ver a diferença, aleluia, amém? Daqueles que servem o Senhor, amém? Então, querido, que bem há na justiça, amém? Que bem há na justiça, ela nos dá a verdadeira estabilidade, amém? Ela nos dá a verdadeira estabilidade, o sucesso, a saúde e as riquezas duradouras. Riquezas duradouras. Amém? E que nos colocam em posição de vencer todas as dificuldades que a vida nos lança. Amém? Então tem muita vantagem você viver no reino de Deus, com a justiça de Deus sobre a tua vida, praticando a justiça, amém? Tem muitos benefícios. Embora a justificação que recebemos em Cristo não nos seja concedida apenas para o nosso bem, amém? Mas também para servir ao ministério da reconciliação, ela nos traz consigo benefícios pessoais bastante significativos, amém? E um dos frutos da justiça que é gerado em nós e precisa estar em você, amém? É um espírito generoso, amém? Um espírito generoso, porque a justiça torna-nos semelhante a Deus, que é um ser generoso, amém? Deus é um Deus generoso. Deus é tão generoso que lá no Velho Testamento, você que leu a Bíblia, ou está na segunda leitura da Bíblia, ele vai ler lá, quando Deus diz para, quando você colher a sua lavoura, não colher até a beiradinha, deixa o rabisco para os viajantes, para esse povo que veio de outra nação, como é que é o nome? O estrangeiro, né? Para os imigrantes, aqueles que estão passando por ali com fome, deixa lá, não rapa não, amém? Né? Amém? Tem gente que tem empregada doméstica em casa e antes de sair de casa ela conta quantas bananas tem ali na penca e quando volta ela confere e vê se a empregada não comeu uma banana. Né? Deus é um Deus generoso. E Ele então, sabe, Ele que nos ensinou, Ele que nos ensina. E se você é filho dEle, você pertence ao reino dEle, sabe? Então, essa justiça dEle em nós também nos torna generoso, porque Ele é generoso. Aleluia! Ele é tremendo, nosso Deus é maravilhoso. Amém? Então,
Ofertar, por exemplo, é um princípio fundamental relacionado aos benefícios da justiça. Está dentro do reino de Deus você ofertar, né? Você ajudar outras pessoas. Amém? Por quê? Porque nós recebemos em proporção direta daquilo que damos. Presta atenção nisso. Não é pastor Enio que está falando, não, é Bíblia. Você recebe na proporção que você dá. Amém? Olha aí em Lucas 6,38. Jesus afirmou: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, sabe, não tenha medo de ser feliz. À medida que você dá, à medida que você ajuda um necessitado, à medida que você socorre alguém que serve a Deus, principalmente os domésticos da fé, que está passando por alguma necessidade, a luz cortou, a água cortou, sei lá, e você vai lá quietinho, sem dar muito alarde, vai lá e paga, ajuda. Sabe, isso aí são bônus para você. Amém? Isso vai ser revertido para você. Amém? Essa semana, um pneu do meu carro estava baixo assim, e eu entrei no posto assim e encostei naquele lugar de calibrar o pneu. E uma mulher encostou junto comigo também, uma senhora, né? Encostou assim, correndo, freou e pulou do carro e foi lá, pegou a mangueirinha na minha frente. Aí falou: minha senhora, deixa eu calibrar para a senhora. Aí peguei a mangueirinha, calibrei todo o carro dela, né? Aí fui calibrar o meu, ela ficou me olhando. Falou: cara, tá difícil encontrar gente com gentileza desse jeito. Ela achou que eu ia tomar a mangueira dela, brigar com ela. Eu falei: não, dá licença, deixa eu calibrar o pneu para você. Gentileza gera gentileza. Amém? São coisas que assustam hoje, né? Porque o egoísmo é tão grande, né? A gente só quer para mim, para mim, para mim, para mim, né? Quer ter sempre o primeiro, quer ter vantagem sobre tudo, né? Se não tiver vantagem, não tem. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você fica: caramba, né? Você fica meio assustadão mesmo. Amém? Então, quando ofertamos como Deus o fez, né, Ele nos dará ainda mais em retribuição. Era isso que Jesus se referia quando falou sobre a boa medida. Então, o rei dos céus não é apegado aos seus tesouros. Ninguém pode, ninguém pode ofertar mais do que Deus já ofertou. Amém? Ninguém, nós jamais vamos chegar no nível em que Deus ofertou, e Ele continua. Amém? Então, todas as vezes que ofertamos generosamente no Espírito de Cristo, como súdito do reino, acumulamos tesouro para nós mesmos no céu. Sabia disso, sim ou não? Quando você investe no reino de Deus, quando você contribui, você está investindo no céu. Acho que é por isso que você não contribui, porque você não entende isso. Né? Não foi eu que falei, não. Foi Jesus lá em Mateus 6:20. Ele diz para você fazer o quê? Investir, ter tesouro no céu, aonde o quê? Nem a traça, nem ferrugem consome, e onde os ladrões não roubam. Senhor, como que eu vou mandar tesouro para o céu? Qual o meio de eu mandar tesouro para o céu? Né? Qual o meio de eu mandar tesouro para o céu? Jesus disse que para mim mandar tesouro para o céu, para juntar o tesouro lá. Você já perguntou isso para Jesus? Você já fez a pergunta para você? Como é que eu vou mandar tesouro para o céu? Porque isso aqui é palavra, é ensinamento, amém? Aleluia, amém? Como que eu vou mandar tesouro para o céu? Então abra aí Filipenses 4:17. Paulo vai dando uma dica aqui, amém? Como que nós enviamos tesouro para o céu.
Teve alguém que disse que quer morar bem no centro do céu. Aí o outro já fala, não, eu quero nem que for na periferia, num ranchinho de sapé. Mateus 6,20. Filipenses 4,17. Filipenses 4,17. Olha o que Paulo diz. Não que busque dádiva alguma. Paulo estava falando sobre a contribuição dos irmãos ali. E ele diz, não que eu busque dádiva alguma de vocês. Amém? Eu não estou aqui por causa da tua dádiva. Não estou aqui por causa da tua oferta. Amém? Se você não ofertar, outra oferta. Mas eu estou aqui pelo chamado. Amém? Paulo está dizendo, não que eu busque dádiva de vocês. Não que eu busque tirar a contribuição de vocês. Mas olha a parte B. Mas sim, os frutos que abunde em vossa, tem uma conta aí, irmão. Se liga aí, tem uma conta. Amém? Quando você contribui aqui na terra, tem alguém recebendo no céu. Hebreus fala isso. Amém? Aqui na terra, Hebreus fala que é os homens que recebem, mas no céu é o Senhor. Então tem uma conta, por isso que a gente ministra, sabe, para que você aprenda a palavra de Deus, amém? E viva uma vida abençoada, próspera, e não tenha inveja de ninguém, porque Deus tem muito para te dar. Além de Deus te dar nessa terra, sabe, que os ímpios só têm nessa terra e vai virar palha, amém? Nós estamos juntando no céu. A palavra diz isso. Amém? A palavra diz isso. Então não tenha medo. Acho que eu perdi minha oferta. Acho que eu perdi meu tempo de dízimo. Sabe? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu saí do outro ministério, então eles não pagaram salário, não pagaram férias, não pagaram 13º, não pagaram nada, né? Saí assim, liso. E aí vem, o inimigo vem a tentar, né? E usa as pessoas. Não, cara, o que é isso? Entra na justiça. Entra na justiça. O que é isso? Você não pode sair desse jeito. Como é que você vai viver? E a tua família? E eu fiquei animadão, né? Falei, vou entrar na justiça então, né? Aí o Senhor veio para mim e falou, ei, você investiu no meu reino ou no homem? Eu falei, não, senhor, o senhor sujou minha água agora. Né? Você investiu no reino. Desse jeito, irmão. Ouvi a voz do Senhor, você investiu no reino, no meu reino ou no homem? Eu falei, foi no teu reino. Eu falei, tá bom. Não passei fome, Deus supriu, estou aqui vivo, abençoado. Amém? Aleluia. Eu vou ler Tito 3,14, já estou indo para o encerramento. Eu vou ler numa tradução que eu tenho lá em casa. Talvez a tua seja diferente, mas quero dizer a mesma coisa. Que diz assim, que os nossos também aprendam, sendo os primeiros a aplicar-se às boas obras. Que os nossos, que os da igreja, que os músicos, que os obreiros, sejam os primeiros a socorrer, a aplicar em boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam frustrados, olha aí, para que não sejam frustrados na esperança de receber os seus frutos, na esperança de receber os seus frutos. Aleluia. Amém? Então Paulo
escrevendo aqui a Tito, sabe, ele está dizendo, ei, os obreiros, os irmãos, os novos, sabe, todos que trabalham na obra, sabe, que estão no corpo, no reino de Deus, então sejam os primeiros. Nós precisamos ser o exemplo do mundo. Amém? Exemplo para o mundo. Para que você depois fica frustradão lá, você vê Deus dando, Deus abençoando, fulano, ciclano, e você lá, caramba, meu, e eu nada, né? Frustrado. Amém? E se Deus der, seja prudente. Amém? Quando Deus vai abrindo a janela sobre a tua vida, seja prudente no gasto, na organização, né? Para que também Deus dá, você dá para o ímpio, Deus dá, você dá para o ímpio, aí Deus fala, cara, não dá não, meu filho, haja torneira aí aberta, né? Então, nós só podemos esperar colher quando aprendermos a semear. Os irmãos devem aprender isso, sendo os primeiros a aplicar-se às boas obras. Amém? Que obra? Se você for ler ali, antes e depois, você vai ver ali que Paulo está pedindo para eles cuidar de quem? Do Zena, do Apolo, dos obreiros, do Zênio, dos Pedro, dos Paulo. Amém? Aleluia! Um pouquinho de cada um, a contribuição de cada um, sabe, vai suprir a necessidade e você vai estar então mandando o tesouro para o céu. Jesus falou isso. Amém? Então, pessoas que não experimentem, querido, não experimentam os benefícios da vida no reino. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, amém? Pessoas que não experimentam os benefícios na vida do reino são como bebês que ainda bebem leite. Hebreus 5, 13 a 14 diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Os bebês, então eles falam, olha, quando eu tiver bastante, então eu vou semear, eu vou ofertar. Agora estou ganhando pouco, então, sabe, a hora que eu estiver ganhando bastante, essa é a mentalidade de bebê, não é maduro, não é experimentado na palavra de Deus, não confia no Deus que supre. Está no reino, mas desconfia do rei, sabe? Então, eles ficam imaginando coisas. Outros, depois dessa mensagem, podem sair até murmurando. Caramba, vim aqui para ouvir uma outra. Não, mas é bênção essa palavra, cara. Se você pegar essa palavra, a tua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Os maduros, sabe, que já não estão no leitinho ali, com nhenhenhê, mimimi, né? Que ele já venceu o amor ao dinheiro, né? Então ele é generoso. Amém? Os maduros já entenderam o sistema do reino e semeiam em abundância. Amém? O Salmo 5, não precisa abrir, só para encerrando aqui. O Salmo 5, 11 a 12 diz assim: alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circundá-los-á da tua benevolência como um escudo. Olha aí, vale a pena, querido, vale a pena.
Amém? Vale a pena. Marcos 7,34. Amém? 34. Aleluia. Eu quero orar com você agora, à luz desse versículo aqui. Amém? Esse versículo de Marcos 7,34. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isto quer dizer, abre-te. Amém? Então vou estar orando nesta hora para que o céu seja aberto sobre a tua vida. Aleluia. Quero orar com você para que seja um efatá, as portas, né? As portas abertas, as oportunidades, o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Mas observe a palavra de Deus. Amém? Observe a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus. Amém? E então você não vai ter inveja dos arrogantes e dos que prosperam. Deus vai mandar na tua casa. Deus vai levantar pessoas que nem te conhecem para abençoar. Eu sempre digo isso porque já aconteceu comigo. Não tenha medo, sabe, de investir no reino de Deus. Além de Deus abrir o céu aqui na terra, que Ele prometeu lá em Malaquias, né? Abrir o céu, as janelas do céu sobre a tua vida, amém? Aqui nessa terra, Ele também, você vai estar também ajuntando tesouro no céu, onde o ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina, amém? E, além do mais, a presença de Deus na tua vida, a alegria do Senhor, aleluia. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Receba essa palavra, não endureça o teu coração, amém? Não endureça o teu coração. Eu estava conversando com uma irmã, que o esposo estava proibindo ela de contribuir, né? E ela chegou então para o marido e falou: olha, do que é meu, eu vou contribuir, o teu é problema teu. Nunca mais ele se opôs, amém? Porque, sabe, é o reino de Deus, e o reino de Deus tem dinheiro, tem contribuição. Jesus tinha tesoureiro, né? E faz parte da nossa vida. Aleluia, duas pernas, a espiritual e a material. Não tem como o reino de Deus caminhar com uma perna só. Amém? Caminha com as duas pernas. E Deus vai te dar muito. Obrigado. Pegou ali. Amém? Alguns estão dormindo aí, mas outro já está pegando aí. Deus vai te dar muito. Feche os teus olhos. Se você trouxe a tua semente nessa noite, segura aí. Como Paulo disse, que semeia pouco, pouco vai ser. Você está com dor do lado esquerdo? Aqui.